Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro novamente. A aula de hoje é uma análise do tema da redação do simulado, que foi o aumento da violência policial no Brasil. A ideia é tentar entender esse tema, entender de onde ele veio, as suas causas, consequências e soluções, para na aula que vem a gente ser capaz de aproveitar todo esse repertório sociocultural para fazer uma redação nota 1000 adequada ao Enem. Para isso, a gente precisa entender qual é a função da polícia. A nossa Constituição não é muito específica nessa parte, mas acho que todo mundo concorda que a polícia tem o dever de proteger a vida do cidadão, preservar a ordem pública, investigar e combater a violência, proteger o patrimônio, fiscalizar as fronteiras, tudo isso dividido entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, mas hoje a gente vai falar mais das duas últimas que são estaduais, mas principalmente da Polícia Militar. Para começar, é preciso que a gente saia um pouco de uma lógica de que a nossa realidade está dividida entre o bem e o mal, mocinhos e bandidos. Uma forma infantil de encarar os fatos e, como a gente vai ver, não explica a nossa realidade. A violência policial no Brasil, como diz o tema, os números falam por si só. Em 2019, tivemos 5.804 mortes pelas mãos da polícia. E essa violência vem aumentando. Em 2017, foram 5.225. Em 2018, foram 5.716. Se olharmos para os números do primeiro semestre de 2020, em plena pandemia, as coisas não mudam muito. Até agora, foram 3.148 mortes por policiais, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, sim, há um aumento da violência policial na realidade brasileira e para compreendermos o problema, a gente precisa olhar para as suas causas. Um dos principais problemas da violência policial é que ela é estimulada por uma cultura da violência, e aqui eu não me refiro a videogames ou filmes violentos, mas de uma cultura que dissemina o ódio à violência na nossa sociedade, e os maiores exemplos disso são os programas de jornalismo chamados de pinga-sangue, porque eles fazem questão de transmitir uma brutalidade independente do horário do programa e estimular no telespectador o ódio e a violência. No Ceará, um desses programas ficou 17 minutos mostrando o estupro de uma criança de 9 anos. Isso no horário de almoço. O vídeo teve 30 mil visualizações e voltou a ser reproduzido no dia seguinte, no horário da tarde. O objetivo, nesse caso, é muito claro. Os apresentadores criam um monstro a partir de narrativas de desumanização e assim atiçam as pessoas contra esses monstros, exigindo que esses monstros recebam o mesmo tratamento cruel que endereçaram às vítimas, fazendo acreditar que é assim que se faz justiça. Isso já produziu resultados visíveis, tá? Como declaração de representante falando que a polícia deve atirar para matar, ou até outros representantes eleitos dançando efusivamente com a morte de um criminoso. E eu não preciso nem dizer que morte não deve despertar alegria, né? A gente vê até professores de preparatórios ensinando técnicas de tortura e execução para jovens postulantes à polícia. Voltando aos programas, além dos apresentadores comemorarem com imensa felicidade os CPFs cancelados, eles se colocam como juízes e sentenciam através de câmeras lá do alto de um helicóptero quem dentro de uma aglomeração é assassino, traficante, ladrão de motos, tudo dentro ou próximo da periferia, claro. Eu não preciso nem dizer que volta e meia eles erram. O que eles fazem, no final das contas, é atiçar a população e a própria polícia contra os moradores de favela e festas dentro da comunidade. Se a polícia agride alguém ou mata ali perto, necessariamente essa pessoa merecia. Um estímulo claro à violência policial e que tem alvo certo. Os supostos criminosos são quase sempre negros, pobres, favelados, que é o segundo problema da violência policial, o racismo. Aqui a gente vai entrar num assunto igualmente delicado e que demandaria algumas aulas para a gente abordar esse problema histórico no nosso país. Mas eu quero agora resolver rapidamente a falsa ideia de que racismo é somente um preconceito de raça, então eu vou recorrer ao dicionário, tá? Segundo o dicionário, racismo é a atitude ou comportamento sistematicamente hostil, discriminatório ou opressivo em relação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas com base na sua origem étnica ou num conceito de raça, em particular quando pertencem a uma minoria. Se ligaram na expressão sistematicamente? Isso é importante. E o racismo na polícia fica muito claro quando a gente vê o perfil das pessoas agredidas e mortas pela polícia. 99% são homens, 75% negros, 55% jovens, 81% só chegaram ao ensino fundamental, 16% ao médio e 2% chegaram ao ensino superior.
O cidadão pobre, preto, favelado é criminalizado desde os programas policiais até a nossa polícia, fortalecendo o imaginário de que o inimigo, o monstro, o criminoso, ele vem exclusivamente das periferias, da comunidade das favelas e nunca dos bairros nobres. A diferenciação no tratamento desses dois grupos não é invenção minha. Isso quem disse foi um comandante da Rota, divisão da Polícia Militar de São Paulo, e a gente vê na prática quando um morador de Alphaville, bairro nobre de São Paulo, esculachou o policial, que foi à porta da sua casa, a partir de uma denúncia de agressão física, e foi apenas conduzido à delegacia e solto logo depois. Vamos ver se na favela as pessoas são conduzidas e soltas logo depois? Em uma abordagem truculenta da mesma polícia em um baile funk em Paraisópolis, 9 pessoas morreram pisoteadas e desassistidas. Se vocês buscarem vídeos na internet, vão ver os policiais agredindo com barras de ferro jovens que estavam apenas saindo do local. Essa diferença de tratamento também acontece no Rio. Em 2016, uma mulher branca moradora de Ipanema, bairro nobre da cidade, foi pega com 300 gramas de maconha. Responde em liberdade. No ano anterior, 2015, um jovem negro morador de Manguinhos não portava drogas, não portava armas e nem tinha passagem pela polícia. Ele apenas corria durante uma dessas operações policiais violentas. Foi imediatamente levado à delegacia pela polícia e recebeu prisão preventiva. Um estudo mostrou que morar em favela constitui agravante em condenação por tráfico de drogas. Segundo a Defensoria Pública do Estado, dos quase 4.000 processos sobre tráfico de drogas, 75% foram justificados pelo local da prisão. É um número maior do que as justificativas por porte de radiotransmissor ou arma. Em 54% desses casos, a palavra do policial é suficiente para a condenação do juiz. No judiciário não precisa dizer que nada muda, né? A gente já teve a infelicidade de observar um juiz soltando um suspeito por, abre aspas, não ter estereótipo de bandido por ter pele, olhos e cabelos claros. O outro, dessa vez prendeu, mas porque considerava o indivíduo, abre aspas de novo, seguramente integrante do grupo criminoso em razão da sua raça. Ou seja, o racismo da polícia perdura no sistema jurídico, o que nos leva a uma outra causa da violência policial e sua aprovação por parte da sociedade, o mito da impunidade. Uma parcela da nossa população acredita que no Brasil ninguém vai preso e por isso a polícia tem que prender ou até matar mesmo, porque ninguém vai preso, isso daqui é uma bagunça, prevalece a cultura da impunidade. Só que isso é um mito, à medida em que aqui a gente prende e prende muito. Só no ano 2000 a gente tinha uma população carcerária de cerca de 230 mil pessoas. Em 2010, esse número saltou para 490 mil. Em 2020, aproximadamente 770 mil pessoas. Em 20 anos, a população carcerária do Brasil triplicou, o que significa que a gente prende muito e isso não se reflete em segurança para a população. Ou você se sente uma pessoa mais segura hoje do que nos anos 2000 ou 2010, e ao contrário do que pensam, também não tem mordomia. Você só tem 460 mil vagas disponíveis para 773 mil pessoas, ou seja, há um déficit de 312 mil vagas no sistema carcerário brasileiro. Desse total, 253.963 são presos provisórios, ou seja, sem condenação. A maior parte está cumprindo pena por tráfico de drogas, seguido de roubo e furto. A maioria são jovens de 18 a 24 anos, cerca de 32%, possuem fundamental incompleto 75% e os presos por homicídios correspondem a 11% do encarceramento, algo em torno de 85 mil presos no Brasil inteiro. E claro, a maioria dos presos são negros, 64% do total. Tá bom, mas você pode estar pensando que tudo isso, no final das contas, compensa. A violência policial, estimulada pela cultura da violência, pelo tratamento desigual e racista dos diferentes moradores dos bairros nobres e favelas, resolve. Prender muito ou matar suspeitos, isso diminui o crime, porque talvez isso tenha uma proposição lógica. Afinal, o CPF cancelado não pode voltar a cometer crimes, correto? Só que não. A criminalidade não diminui e os números provam isso. Se a gente fizer uma comparação entre os primeiros semestres de 2019 e 2020, veremos que no primeiro semestre do ano passado, a gente teve 2.934 mortes por policiais, enquanto tivemos 21.357 homicídios. No mesmo período aqui desse ano, nós já temos 3.148 mortes por policiais,
Você acha que a taxa de homicídios caiu? Não, ela cresceu para 22.680, um aumento de 6% em relação ao ano passado. Ao todo, 17 estados da federação apresentaram alta nos índices de homicídio, sendo 5 deles com aumento de mais de 15% na taxa. O Rio de Janeiro teve uma surpreendente queda nos casos, de 11%, chegando ao menor índice de homicídios desde 1999. Mas será que foi tão surpreendente assim? Vamos verificar esse caso de sucesso. Então, no primeiro semestre desse ano, o Rio teve 2.413 mortes no total, que é uma queda de quase 11%. Se a gente pegar as comparações de até agosto de 2019 e até agosto de 2020, a gente vai ver que no ano passado, as mortes por policiais foram de 1.254 e os homicídios de 2.723. Em 2020, a gente viu que teve uma queda no número de homicídios, mas será que teve uma queda no número de mortes por policiais? A gente teve uma diminuição para 878. Essas taxas começam a diminuir drasticamente em junho, julho e agosto, puxado por uma decisão do STF que determina que a polícia só pode invadir as favelas mediante autorização do Ministério Público. Se a gente pegar agosto, em 2019 a gente teve 172 mortes por policiais. Em 2020, somente 50. E isso reflete diretamente nos homicídios. Em agosto de 2019, foram 320 homicídios, enquanto esse ano tivemos 256, uma queda de quase 30% no número de homicídios. Segundo os especialistas, a queda na criminalidade é resultado do isolamento social e a decisão do STF. Fica claro, portanto, que quando a polícia mata mais, a criminalidade não diminui, ao contrário, a gente viu ela subir esses anos, junto com o aumento da violência policial. As consequências dela são prejudiciais para toda a sociedade. E quando ela aumenta, também aumenta o número de agressões, como a gente tem visto nos noticiários, como vimos também num vídeo na internet de um policial do Amapá socando a cara de uma mulher imobilizada no chão. A violência policial tem aumentado também, a tortura. A gente pode ver pelo aumento das denúncias contra esse crime hediondo, chegando a ponto de, no Ceará, um policial chegar a retirar na faca a tatuagem de uma pessoa. Aumenta o número de homicídios, também de pessoas inocentes. Resultam em chacinas, e aqui vale lembrar que dessas 10 chacinas marcantes que estão aparecendo, 5 tiveram participação de policiais. Essa violência policial resulta na morte de crianças. Até julho desse ano, no Rio de Janeiro, já foram 6 mortas em ações policiais. Agora, ponto fundamental. Lembra do que eu falei no início da aula, de que a nossa realidade não pode ser vista como uma luta do bem contra o mal, de mocinhos contra bandidos? Os nossos policiais são os que mais morrem no mundo. A violência policial mata jovens inocentes, pais de família, crianças e também os policiais. Só em 2018, 343 policiais foram assassinados. O estado que acumula maior número é o Rio de Janeiro, com 89 agentes. Desses, 299 eram PMs, 256 foram assassinados fora do serviço e 87 assassinados durante o serviço. Isso ocorre porque o policial recebe relativamente pouco para arriscar sua vida. A média de salário da Polícia Militar é de R$ 4.058. Mas estados que têm mais confronto entre polícia e bandidos, como o Rio de Janeiro, recebem menos, como o policial do Rio de Janeiro, que recebe 3.452, ou até o de São Paulo, que recebe 3.143. O estado que paga pior o seu agente é o Espírito Santo, R$ 2.778. Em 2018, 104 policiais cometeram suicídio, um aumento de 42,5% em relação ao ano anterior. 16 mil agentes foram afastados da PM nesse ano por causa de problemas psiquiátricos. São 43 policiais por dia deixando os batalhões por causa de problemas de saúde mental. Não é à toa que 1/3 dos policiais desejam sair da corporação. Por isso, a lógica da violência precisa acabar. Então a gente trouxe aqui umas soluções, entre várias outras, para a gente pensar. A primeira delas é uma polícia mais integrada com a comunidade e com outros órgãos, como o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, as Secretarias de Desenvolvimento, Direitos Humanos. Na comunidade, a polícia deve pensar, dialogar, analisar e decidir em conjunto com a população.
O programa Guardiões da Vida, do 38º Batalhão da Polícia Militar de Três Rios, diminuiu a reincidência de crimes de violência contra a mulher de 78% para 3,4%. Isso sem botar arma na mão de ninguém, matar agressor, castração química ou até mesmo uma lógica única e simplesmente prisional. Fiscalizar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas e até dialogar com o agressor reduziu drasticamente a violência contra a mulher. A solução seguinte é um pouco mais polêmica, porque assim como o nosso tema da redação, ela também é envolta de muito preconceito. Muita gente acha que desmilitarizar é sinônimo de desarmar, desempregar o policial, acabar com o policiamento, desordem. Não é nada disso. A desmilitarização tem como ideia acabar com a lógica militar da polícia, de enviar soldados e praças para o confronto armado em busca de drogas e armas do tráfico. Vale lembrar que a maior apreensão de fuzis da história do país foi feita sem dar um único tiro, e os fuzis não estavam na favela, estavam na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro. Na realidade, a desmilitarização pensa a polícia com mais inteligência e menos confronto, o que não significa que não possa ter se precisar. Mas só para medida de comparação, gastou-se 24 bilhões com policiamento e somente 1,6 bilhões com inteligência. Ela também pensa a interdisciplinaridade, com os agentes tendo mais aulas de direito, sociologia e filosofia para compreender a sociedade em que a gente vive. Também pensa um policiamento comunitário, entendendo que a criminalidade está mais ligada a uma questão estrutural da sociedade. Portanto, a integração com a comunidade deve buscar resolver esses problemas antes de aplicar a violência. A estrutura da própria polícia também é pensada com o fim da hierarquia militar, a implementação do ciclo completo das ações policiais e a carreira única. Hoje, um praça não pode chegar ao comando da PM e nem um inspetor pode chegar a ser delegado da Polícia Civil. Uma pesquisa feita com 21 mil policiais mostrou que 73,7% deles são a favor da desvinculação da PM com o Exército. 71,6% defendem a desmilitarização e 93,6% disseram que é preciso modernizar os regimentos e códigos disciplinares. Bom, acho que a gente conseguiu fazer uma boa discussão que apontasse para o tema, que há um aumento da violência policial na realidade brasileira. Acho que a gente apontou algumas de suas causas, algumas de suas consequências e também as soluções que a gente vai poder utilizar na hora de formularmos a nossa proposta de intervenção, aula que vem, em que a gente vai utilizar toda essa informação da aula com o auxílio dos textos motivadores e vamos trilhar o caminho para a nota 1000. Até semana que vem e cuidem-se.